Então, em regra, daria para usar o embargos, por quê? Porque o embargos ele é para o posseiro, mas nesse caso ele é para o proprietário, coproprietário. Ele faz prova com a matrícula, eu sou coproprietário. A meeira, né, a viúva, eu sou coproprietário aqui, ó. Só que além disso, olha o contrato aqui, ó. Olha o instrumento particular de partilha consensual de bens, feito pelos irmãos. Esse embargos, a chance de dar certo é muito grande, porque nós temos o contrato de gaveta, reconhecido firme, arquivado no cartório. Eu já tive um caso há 3 anos atrás, parecido, só que a gente não tinha nada. Não tinha contrato, foi tudo de boca. Eles dividiram, fizeram a partilha dos bens, mas uma partilha consensual. Mas eles não dividiram de forma formal, foi de boca. Foi totalmente verbal mesmo. No caso do doutor, não, o doutor tem um lado bom. Eles formalizaram isso. Não foi feito por instrumento público, foi feito por instrumento particular, mas por outro lado foi arquivado no cartório. A tese de defesa do outro lado, que eu já vi acontecer no escritório, é o artigo 108. Então, normalmente quem conseguiu a penhora, o credor, ele vai falar, não, esse documento só teria validade se tivesse respeitado o artigo 108 do Código Civil. Esse instrumento deveria ter sido feito por escritura pública, senão ele não tem validade. Essa é a tese de defesa, mas não tem colado, não tem dado resultado não. Porque o instrumento por si só, o fator que vai te ajudar muito é o arquivo no cartório, gerou publicidade, boa fé. Que legal, hein? Fiquei contente porque você só merece coisas boas, você é um ser humano fantástico, baita profissional. É. Boa. Não tem necessidade. Nós temos muitos julgados que a pessoa realmente natural, né, não precisaria ser o espólio. Já conseguiu êxito, muitos julgados, nós temos vários julgados também no Rio Grande do Sul, vários julgados em São Paulo, Tocantins também tem. Não existe a necessidade de usar o espólio, mas nesse caso, já que é consensual, é melhor usar o espólio. Não existe a necessidade, mas quando você usa o espólio, você aumenta a sua chance de êxito. Você consegue aumentar a sua chance de êxito porque o juiz ou a juíza, com um lado subjetivo de analisar, ele não vai procurar pelo em ovo, porque dá para cumprir direitinho o artigo 674 do Código de Processo Civil. Ele fala, na verdade, ele traz o embargos como uma defesa genérica, né? Tanto para o possuidor como para o proprietário. E aí ele fala o quê? Que em qualquer situação que a parte sofra constrição, risco, ameaça, poderá ser utilizado o embargo de terceiro porque ele é a medida compatível para suspender, né, ou proteger contra o ato constritivo. Então ele dá uma abertura genérica, só que quando você usa o espólio, você não está defendendo mais só a viúva e a mãe, né, a meira. Você está defendendo os direitos dos outros irmãos. Então isso é interessante, sim. Traz efetividade na ação. Eu faria isso. Eu faria assim, a distribuição do embargos, daria até para distribuir a ação de inventário e fazer posteriormente, porque aí você consegue provar que existe até o inventário em andamento desse irmão falecido, né? Você cria nexo de causalidade, aí você cumpre direitinho o 674 e o 681.
É, vai ter a sucumbência. Por isso, dá para trabalhar bem, é que os valores são altos, né? Porque a forma de se livrar da sucumbência do risco é a justiça gratuita, mas os valores são altos, aí teria que fazer uma fundamentação da justiça gratuita com base em dívidas. Esses seus clientes, eles estão num momento complicados financeiramente, endividados ou não? É, é, tá. O problema da exceção de pré-executividade é que hoje, com o novo CPC, tem muito juíza que entende que ela não existe mais. Existe esse entendimento, que não é uma medida judicial mais acessível. A exceção de pré-executividade, com o novo CPC, ela perdeu muito força, né? Ela acabou perdendo força no cenário jurídico. Quando a gente fala do embargos, eu acho que a sua chance do embargos é muito maior do que a exceção. Porque a exceção, para aqueles juízes que entendem que sim, que ela existe, e de fato é a maioria, e os doutrinadores também, nós vamos usar ela mais para impugnar o valor em relação à prescrição, em relação ao cálculo errado, equivocado, que propriamente livrar o bem. Eu usaria nessa situação, eu trabalharia com embargos. Ele dá muito mais segurança e abertura jurídica para forçar um acordo, para suspender a penhora, para suspender um leilão, não é o caso. Você tem mais força no embargo de terceiro do que na exceção de pré-executividade. Sabe por quê? Nessa situação, o doutor consegue provar com mais facilidade o nexo de causalidade do que a exceção de pré-executividade. Se o doutor for lá no 674, é o parágrafo segundo, se eu não me engano, o que diz lá? Quem pode usar o embargos? Né? Aí está lá, o cônjuge, o companheiro, quando defende a posse dos bens próprios. Ou seja, olha como se encaixa como uma luva no seu caso, justamente porque o doutor está defendendo a viúva, né? Então, o interessante é que, em vez de usar uma ação que atualmente nós temos um problema de fato, né, doutrinário sobre ela, em virtude do novo CPC, a partir do novo CPC, o doutor vai numa medida judicial que tem lá o 674, se eu não me engano, o parágrafo único, que diz, né, que o cônjuge, o companheiro ou a companheira, ele é parte legítima para propor a ação. Então, você já tem até um inciso, o artigo certo e o inciso certo. É o 674, parágrafo segundo, sim. Fica mais fácil do doutor conseguir até uma tutela antecipada, entendeu? Tá.
E eles, e engraçado que eles fizeram ação de cobrança, não foi execução, né? Eles, na verdade, eles acabaram comendo bola, né? Porque eles poderiam ter usado o procedimento de execução, que seria muito mais rápido, geraria uma penhora online, um efeito surpresa. Eles aí acabaram utilizando o procedimento, é facultativo você usar a execução ou cobrança, mas eles usaram o procedimento mais demorado, que dá uma abertura para uma defesa melhor, tecnicamente você tem a possibilidade de se defender melhor. Eles não foram felizes na escolha do procedimento. Que bom, bom para nós, né? É. Me entendi. É. Pode ser que eles fizeram propor a ação de cobrança em virtude disso, né? Porque eu acho que passou o prazo, né? Passou. Ah, tá. Caramba, então ela aparece na ação. Ela aparece no polo da ação. Nossa senhora. Que infelicidade, né? Que infelicidade. Porque se ela aparece no polo da ação, ela limitou nosso embargo de terceiro. E o embargo de terceiro ia causar resultado. Até tem uma jurisprudência que daria para usar em virtude do documento, né? Por mais que ela apareça, o embargo pode ser utilizado. Nesse caso, não só ela não é terceira porque ela está na relação processual, mas existe uma relação de posse. Ela poderia usar porque a posse direta é dela em virtude do acordo que foi feito. Então daria até para usar o embargos, seria uma medida interessante, só que nós caímos num embargos mais complexo, né? Não é aquele embargos que vai dar certo de cara, né? É um embargos que a gente precisa agora do quê? Conversar com o juiz, com a juíza, despachar com ele, falar o porquê nós usamos o embargos. É a peça correta, continua sendo peça correta. Mas agora nós temos que explicar com mais cuidado na peça e talvez despachando para o juiz que nós estamos fazendo embargos não pela relação processual, mas pela relação da posse em virtude do contrato firmado, entendeu? É. E aí poderia usar até a tese da intervenção de terceiros, chamar ele ao processo. Só que como eles se dão bem, pode ser que ele se ofenda com isso, né? Tem essa relação também, né? Dentro do embargo, dessa ação, ela é, na verdade, ela é a requerida, né? Ela está lá no polo da ação, né? É. E ele não aparece na ação. O doutor teve a oportunidade de fazer nessa ação de cobrança a contestação. O doutor teve a oportunidade de fazer a contestação ou não? Já assumiu o caso depois? Entendi. Doutor, tem que falar para cliente, viu? Tem que falar que o doutor assumiu o caso aos 45 do segundo tempo,
que o doutor vai fazer o melhor, porque o doutor já foi prejudicado em várias situações. Se o doutor tivesse a oportunidade de ter feito a contestação, daria para fazer o quê? O chamamento ao processo. Ó, peraí, ó, deixa eu te chamar ele aqui para responder também. Né? E isso, quer queira, quer não queira, daria a possibilidade de forçar um acordo, tirar ela do polo da ação, do polo passivo, né? Daria para fazer isso. Como o doutor já pegou a carruagem andando, ficou difícil, porque já precluiu o que está na contestação. Então o doutor fica mais limitado em relação à defesa já dentro dessa ação. Eu trabalharia aí, numa situação dessa, o embargos pode ser usado. Pode ser usado, só que nós deixamos o embargos agora diante da situação, ele um embargos que não é um embargos notório, né? Pode ser que o juiz ou a juíza recebendo o embargo vai falar, peraí, embargos, você já faz parte da ação, então eu teria que deixar bem claro que é um embargos para defender a posse com base no documento consensual de partilha de bens. Poderia ser uma tese, não está errada, está correta, e já causou efeito. A ação de pré-executividade agora, diante do que o doutor está falando para mim, ela volta à tona de novo, para a gente trabalhar com ela ou não, né? Eu ainda assim abriria a mão da ação de pré-executividade, porque ela é muito limitada. É limitada para os juízes que aceitam ela, a sua vigência dentro do Código de Processo Civil atual, ela é limitada em relação aos fatos que nós podemos discutir. Ela é limitada em relação à impugnação de valores, ela é muito limitada. Dá para usar também? Daria para usar. Mas eu ainda assim pegaria a carta na manga desse caso, agora entendendo essa situação que ela aparece no polo da ação, eu trabalharia com o quê? Com uma ação anulatória do ato jurídico. Eu deixaria de lado a pré-executividade, eu deixaria de lado o embargos, que dá para usar, mas eles se tornam embargos